Oi, meu nome é Gabriel Borges de Souza. Estou aqui para apresentar um trabalho de sistema distribuído que consiste na simulação de um sistema distribuído de serviços IoT, utilizando uma simulação envolvendo sockets em Java. Então, aqui está a arquitetura proposta e aqui está a nossa implementação. O primeiro servidor que nós vamos utilizar é o servidor descoberta, que através dele ele irá direcionar tanto o cliente quanto os registros para o, o servidor de autenticação. Aqui já está rodando, ele está rodando na porta 5000, está basicamente esperando a requisição da autenticação para a autenticação conseguir basicamente salvar a sua porta no Discovery, porque assim os outros conseguem acessar, sabem onde está a autenticação. Então aqui ele manda o hash de 6000, que curiosamente é a porta, e aqui irá ser capturado e mostrado. Agora que a autenticação já está no servidor Discovery, a gente vai para o nosso servidor de borda. A diferença, agora no nosso servidor de borda, ele irá se cadastrar na autenticação para justamente ser direcionado até o servidor de borda assim que um dispositivo se comunicar com a autenticação. Então, é exatamente isso que irá acontecer. Aqui, ele vai mostrar 6.000, 9.090, perdão, e aqui vai mandar o hashtag e o servidor de autenticação vai retornar registrado. Tal comportamento é mostrado aqui. Então, a gente já está no. A gente está em dois servidores, que são de armazenamento, de borda, e o data center. Agora a gente vai no data center. Lembrando que a diferença do data center para o de borda é que no data center a gente está trabalhando com um banco de dados remoto. Ou seja, ele vai querer se comunicar com esse banco de dados, sendo que a comunicação é feita através de RMI no Java. Então, ele não está achando, mas assim que eu instanciar esse banco de dados remoto, ele irá ele irá aparecer aqui e, consequentemente, irá sair do loop infinito. Por fim, agora que toda a camada intermediária já está instanciada, nós vamos para a camada de dispositivo, que assim que for instanciado, irá ser feita a captura dos registros climáticos, sendo que a cada 3 segundos é capturado os registros climáticos, como estão sendo mostrados aqui, e irão ser passados ao longo da arquitetura. Lembrando que o ciclo padrão do dispositivo é por meio de sockets UDP, ele se comunica com o servidor descoberto o leva para a autenticação, e a autenticação ela vai levá-lo para a porta desejada de acordo com a sua identificação. No caso, foi o servidor de borda. E aqui ele está freneticamente, a todo momento, capturando alguns dados climáticos que, pela arquitetura, serão posteriormente passados para o servidor de borda. No servidor de borda, a gente vai ver, e aqui o servidor ele está recebendo, aqui ele está recebendo, ele está salvando o local, ele está transferido para a cloud. Lembrando que, de acordo com o tipo de dado específico, ele irá ser exibido um log, ele irá ser exibido um alerta de acordo com o dado, como aqui está dizendo alta incidência de UV, em vermelho. Então, logo após ir para o servidor de borda vai passar para o nosso datacenter. O nosso datacenter está aqui e ele está basicamente pegando tudo e está salvando dentro do nosso banco de dados, que é o banco de dados remoto. Abrindo o processo do banco de dados remoto, a gente está freneticamente recebendo todos os dados que estão sendo pegos pelo dispositivo. Ou seja, a gente tem toda a nossa estrutura sendo muito bem conectada, ou seja, está funcionando. Mas aí que entra esses dois pontos que são os servidores de localização e de autenticação. Vamos ver o que aconteceu com eles durante cada momento. Aqui, ele recebeu a chamada de cliente 1, 4, 3 e 2, que são os IDs dos dispositivos, e ele foi direcionado para a porta 6000, que é a porta de autenticação. A porta de autenticação foi recebida, foi dito que se tratava de um microcontrolador, e foi todos os quatro para a camada de Edge. E a partir da camada de Edge, nós temos o recebimento dos dados, que estão passados pelo banco de dados remoto, que também são passados para o nosso data center. Então, esse é todo o fluxo que está acontecendo aqui de maneira muito bem didática, através dos nossos sockets. E aqui a gente tem um último detalhe, que é o nosso cliente, que não foi instanciado em nenhum momento. Nosso cliente vai ser instanciado a partir de agora. Como vocês podem ver, ele se conecta ao servidor de descoberta, que está recebendo aqui, vai para a porta 6000. A porta 6000 é o de autenticação, ele solicita o endereço do data center ao serviço de autenticação, que está sendo mostrado aqui. Como é o cliente, ele vai ser mostrado para o data center. E por fim, aqui ele está conectado e consegue receber de todos. Só que o datacenter não vai conseguir, a gente não vai conseguir ver no momento porque ele está mostrando todos os dispositivos. Então, assim que for cadastrado tudo, eu irei retornar e mostrar como ficaria a parte do cliente. Dando continuidade à nossa apresentação, nós temos o cliente. O cliente ele vai basicamente fazer uma comunicação, como mostrado aqui, justamente para o data center, que o data center irá retornar algumas informações específicas relevantes sobre todos os registros climáticos mostrados. Então aqui a gente vai fazer a consulta primeiramente pelo relatório de qualidade do ar, que são essas métricas e um diagnóstico se é sim ou se o dispositivo é bom ou é ruim. Aí como é que é feita essa comunicação? Ela vai ser passada para o data center. Aqui o data center vai mostrar que é gerado o relatório do ar e também a consulta ao banco de dados remoto, porque você nem precisa pegar todos os dados. Então aqui está recuperando todos os registros. Agora, se a gente for fazer, agora a gente vai fazendo um por um, e aqui a gente vai podendo ver que, por exemplo, a gente faz a verificação do alerta de saúde, baixa umidade, a gente vai fazer a terceira consulta, que é a consulta do relatório de poluição sonora, que está demonstrado como alvo. Aqui relatório de conforto térmico, que relaciona temperatura e umidade. E por fim, nossa última consulta, que é gerar o ranking de bairros mais quentes, sendo que a Maísa é o mais quente de Mossoró. Então, tudo isso está tanto no data center quanto na base de dados remota. Então, é essa a execução do nosso programa por completo.
Falando um pouco agora da organização do nosso código, nós temos sete pastazinhas, que são sete módulos, consequentemente são sete entidades da nossa arquitetura, sendo que cada um deles tem uma pastinha de app e uma pastinha de source. A pastinha de app é justamente só a instanciação do objeto que é necessário para fazer rodar o processo e a definição de algumas portas, sendo que alguns módulos não têm portas específicas porque eles são clientes, como é o caso do nosso cliente e do nosso registro, do nosso device, do nosso dispositivo de captura. Falando um pouquinho sobre cada módulo específico, nós vamos falar primeiro do dispositivo, explorando um pouquinho o sócio. Nós temos o model, nós temos o service. Sendo model, há algumas classes que são modeladas. Aqui a gente tem o nosso registro climático, que contém o ID, e todos o ID é informações do dispositivo, e basicamente tudo que é necessário para pegar os dados climáticos, ou seja, é uma classe só de definição. A classe device é a classe que realmente representa o nosso microcontrolador. Como nós estamos atuando com quatro, de acordo com o requisito do projeto, a gente utilizou threads, para justamente cada thread ser como se fosse um dispositivo específico. Então eles têm ID, nome e localização. E aqui no método do run é onde tem todo tipo de toda a comunicação com os outros componentes do sistema. Primeiro nós temos a etapa UDP, que é a etapa de se comunicar com o servidor de descoberta. Depois nós temos o servidor de autenticação. E por fim nós temos o envio de dados, sendo que esse envio de dados, diferente de tudo que era o UDP, a gente está usando o TCP, perdão, a gente está usando o UDP, e aqui a gente usa o TCP, aqui a gente está usando o UDP por conta dos requisitos do projeto. Então, aqui a gente tem um while, que é justamente enquanto for os 5 minutos, você vai mandando datagramas diferentes para o servidor destino, que seria o nosso servidor de borda. Então, é assim que funciona o nosso processo, sendo que o service é justamente para instanciar cada um deles, sendo que cada um é como se fosse uma representação do bairro de Mossoró para tornar mais realístico, de acordo com a nossa realidade. Falando do nosso próximo módulo, de acordo com a sequência de execução do nosso servidor, seria o servidor de borda. O servidor de borda, ele vai ser responsável por receber os sockets UDP dos dispositivos. Ele tem que mostrar algumas informações de alerta ao longo do tempo, como foi mostrado lá em vermelho. Então, aqui nós temos, basicamente, umas medições limite, que é alguns dos nossos registros, justamente para a gente fazer a verificação. E aqui a gente tem um banco de dados local. O que seria esse banco de dados local? Esse banco de dados local seria uma hashmap thread safe, que é justamente a representação do armazenamento local no nosso servidor de borda. Ou seja, aqui vai ser feito o processamento da seguinte forma. Aqui ele vai ficar esperando esses pacotes virem dos dispositivos. Então, ele vai processar e salvar em recorde, e depois ele vai processar esse recorde. Como funciona o processamento desse recorde? Basicamente, ele vai fazer a verificação para emitir os alertas, se forem necessários, vai inserir no banco de dados e, por fim, vai passar para o data center. Essa passagem do data center é feito através dessa taskzinha chamada Data Center Folder, que é uma comunicação TCP do servidor de borda para o servidor data center fazer os próximos passos do nosso sistema. Antes de falar um pouquinho sobre o data center, eu vou falar sobre alguns servidores intermediários, como o nosso caso do Discovery. O Discovery vai ser um servidor que basicamente vai estar lá, presente, esperando que as requisições venham até eles para que ele seja passado para o servidor de autenticação. Então, assim que ele recebe, ele já instancia uma nova thread chamada handler, e aqui a gente vai mostrar como é que ela funciona. Ele vai receber as requisições no formato TCP, e se for um raster, ele vai salvar no seu banco de dados, que curiosamente também é uma lista thread safe. E se for um output request, ele vai pegar e vai passar a porta para o serviço que está requisitando. E se não for nenhum dos dois, ele vai retornar um invalid request. Falando um pouquinho brevemente sobre a nossa autenticação, ela, como foi demonstrado, irá requisitar para o servidor de Discovery que ela seja registrada e em seguida vai ficar esperando requisições de clientes alheios. Então, assim que receber, vai instanciar uma thread, vai verificar o iniciozinho da requisição, que é sempre o string. Se for um register, ele vai registrar no nosso hashmap thread safe. E se for do tipo GET, é aí que acontece a autenticação, porque dependendo se for Edge ou Data Center, que for passado, ele irá retornar, tanto o do Edge quanto o do Data Center. E se não for nenhum dos dois, aí aqui entra a autenticação, que é um request valid, ou seja, ele irá ser barrado pelo serviço. Passando para possivelmente o módulo central do nosso sistema distribuído, nós temos o nosso módulo de data center, que explorando o service dele, explorando o source dele, ele vai ter alguns services específicos, dentro ele vai ter um service de IA, que irá pegar alguns dados climáticos e vai fazer algumas operações de média utilizando strings em Java, para pegar alguma informação que possa ser importante, como por exemplo aqui ele pega informações sobre o CO2 e faz umas classificações relacionadas a isso, ele faz a geração de alertas de saúde, aqui de acordo com essas métricas específicas, e aqui irá ser mostrado uma geração de relatório de ruídos, que de acordo com a média dos ruídos, ele irá ser classificado de uma forma específica.
Por fim, aqui, por fim não, perdão, são mais dois, eu me confundi. Aqui vai ser a geração de conforto térmico, que irá relacionar duas categorias, que é temperatura e umidade. E por fim, vai fazer um ranqueamento dos bairros mais quentes de Mossoró, sendo que todos esses são algumas informações que eu ia pesquisando e achei que pudesse ser importante aqui para o nosso trabalho. Como o nosso data center vai ser um serviço em RMI, porque ele irá fazer a comunicação com o cliente, sim, eu escolhi o RMI para fazer a comunicação com o cliente dentro do HTTP, de acordo, por ter tido um tempo maior de estudo em relação a isso, já que foi apresentado essa semana, então foi por causa disso que eu escolhi. Ele vai ter a sua interface remote, que irá ter esses métodos aqui que vão ser estendidos. E ele vai ser implementado, essa interface vai ser implementada aqui, vai estender um Unicast Remote Object para conseguir fazer todo o processamento de RMI. Então, aqui, ele vai pegar as portas específicas e ele faz bastante coisa o nosso data center. Por isso que houve uma modularização um pouquinho maior em relação a ele. Uma modularização que tem muitos métodos aqui declarados. Então, ele vai se registrar, o nosso server de autenticação por meio de TCP, ele irá conectar a base de dados, sendo que essa conexão é feita também por RMI, ou seja, nesse caso ele vai ser o cliente, ele vai ser um cliente RMI contra um servidor RMI, nesse caso ele vai ser o cliente. Aqui ele vai iniciar o serviço do RMI para ser lido pelo cliente, e aqui ele vai basicamente começar a ouvir algumas informações vindas do servidor de borda. Ele vai ser isso, assim que ele vai receber, ele vai começar instanciando algumas threads para conseguir pegar essas informações. Sendo que esse processo é feito por TCP, como foi demonstrado anteriormente. E aqui ele vai fazer o tratamento desses dados vindos do nosso servidor de borda. E por fim, aqui são algumas métricas do nosso servidor de IA, que a gente tinha a implementação, a gente tinha a previsão na interface, e aqui é feita a implementação, que é só chamando e mostrando o log para o cliente. Aqui nós temos o nosso Data Center Server, que vai ser feita a instanciação do nosso objetozinho, que consequentemente vai fazer com que ele consiga ser ouvido pelo cliente, o servidor RM seja ouvido pelo cliente. E aqui tá a chamada de todos aqueles métodos específicos de acordo com o tipo de comunicação que nosso data center irá ser feito. Falando sobre nosso penúltimo módulo, que é o módulo do database remoto, que irá ter a conexão RMI com o nosso data center. Aqui nós temos a implementação da nossa interface remote, nós temos a implementação dos métodos, no qual ele vai ter uma hash map thread safe para a simulação do armazenamento do banco de dados. Ele irá fazer duas coisas específicas, que é salvar e pegar o recorde, que é justamente quando há alguma requisição pelos relatórios de inteligência artificial. Ele irá pegar esse método. Então, esses são os dois métodos implementados pelos requisitos do projeto. E aqui nós temos o nosso server, que vai ser o responsável por ligar o servidor RMI para ser escutado pelo data center. Bom, por fim, eu irei mostrar um último módulo na nossa arquitetura, que é justamente o cliente, é aquele que irá requerir e é de maior interesse dele todos os dados. Aqui a gente tem um métodozinho que é o request port via TCP, que é um método meio padrão. Por que que eu fiz isso agora? Que foi o último módulo que eu fiz, porque tal qual o device, ele irá requisitar do servidor de descoberta a porta da autenticação, e depois de conseguir a porta da autenticação, ele vai atrás da porta do data center, conforme mostrado aqui. Então, são duas coisas muito parecidas, então eu fiz um método semelhante entre eles. Caso ele não receba nada, ele irá exibir essa mensagem de falha e retornar, e assim que ele receber, conforme tudo planejado, o porte do servidor RMI do data center, ele irá fazer a conexão e irá mostrar um menu, sendo que esse menu é justamente aquele menu mostrado na apresentação do trabalho, no qual, de acordo com a requisição que ele mostrar, ele vai fazer alguma requisição para o serviço de IA do data center, para pegar alguma métrica específica. Então, esse é o fim do meu trabalho. Eu gostaria de mencionar como minhas principais dificuldades a parte de realmente fazer com que o projeto rodasse em múltiplas máquinas, porque eu não tenho tanto conhecimento de máquina virtual ou container, por isso que foi tudo feito no localhost, um requisito que não foi implementado no final das contas. Eu também queria destacar, talvez, a quantidade de coisas que era para ter nesse projeto, a quantidade de tempo, que talvez esse vídeo tenha ficado um pouquinho mais longo, tal qual foi o anterior também. E a principal lição aprendida foi que a gente realmente não teve muitos conceitos novos em relação ao outro, foi mais o RMI, mas agora aqui a gente fez alguma coisa realmente ponta a ponta e que realmente abordasse melhor os conceitos de forma prática, já que a última prática foi algo mais teórico. Então foi um ponto de bastante aprendizado da gente ver tudo que foi visto em sala de aula de uma forma mais prática. Ademais, é isso, minha apresentação.